Alguém acabou de te diminuir, na frente de outras pessoas. Seu sangue ferve, você quer revidar, provar que essa pessoa está errada. E é exatamente aí que você perde. Porque enquanto você está consumido por isso, essa pessoa já esqueceu e seguiu em frente. Mas você vai remoer isso pelos próximos 3 dias. Os estoicos descobriram há mais de 2000 anos 5 reações que transformam qualquer ataque em poder pessoal. E quando você domina isso, você se torna inabalável. Não porque você não sente nada, mas porque você escolhe onde colocar sua energia. Antes de continuar, faz uma coisa. Se você quer que eu continue trazendo conteúdo assim, deixa o like agora. Porque o que eu vou te mostrar nos próximos minutos vai mudar completamente como você reage quando alguém tenta te colocar para baixo. Olha, vou ser bem direto com você. Todo mundo já passou por isso. Você está numa reunião e um colega faz aquele comentário inocente que te diminui na frente de todo mundo. Ou aquele familiar que sempre compara você com seu primo bem-sucedido. Ou pior, aquele ex que faz questão de postar nas redes sociais o quanto a vida dele está perfeita depois que vocês terminaram. E sabe o que acontece? Você passa horas planejando a resposta perfeita. Você imagina cenários onde você destrói a pessoa com argumentos brilhantes. Você checa as redes sociais dela obsessivamente. Você conta para todo mundo o que aconteceu, revivendo a dor cada vez que conta. E a parte mais cruel, enquanto você está consumindo sua energia com isso, a pessoa que te diminuiu já esqueceu completamente. Ela está vivendo a vida dela. Mas você virou refém. Refém da opinião de alguém que provavelmente nem se importa tanto assim com você. Quantas vezes você deixou que a opinião de alguém arruinasse seu dia inteiro? Sua semana? Quanto tempo você já desperdiçou dando poder para pessoas que não merecem nem 5 segundos da sua atenção? Eu sei porque eu já fui essa pessoa. Vou te contar uma história real que me envergonha até hoje, mas que mudou tudo. 3 anos atrás, eu tinha um chefe que adorava me diminuir em reuniões. Ele fazia piadas sobre minhas ideias, interrompia minhas apresentações, dava crédito do meu trabalho para outras pessoas. E eu vivia obcecado com isso. Chegava em casa e contava tudo para minha esposa, nos mínimos detalhes, repassava cada palavra dele, planejava respostas que nunca tinha coragem de dar. Checava meu e-mail compulsivamente esperando um reconhecimento que nunca vinha. Eu estava tão consumido por isso que comecei a perder cabelo, literalmente. Meu sono virou uma porcaria. Eu snapava com minha família por nada. E a parte mais louca? Esse cara provavelmente nem pensava em mim fora do horário de trabalho. Até que um dia eu tive uma crise de pânico no banheiro da empresa. Ali, sentado no chão frio, tremendo, eu percebi. Eu tinha dado todo o meu poder para uma pessoa que não merecia nada da minha energia. Foi quando eu me deparei com uma frase de Epicteto que mudou minha vida. Ele disse algo assim: nós temos o poder sobre nossas mentes, não sobre eventos externos. Quando você percebe isso, encontra sua força. E clicou. Eu não controlava o que meu chefe fazia ou dizia, mas eu controlava 100% como eu reagia a isso. E naquele momento, eu decidi mudar. Nos próximos 30 dias, eu apliquei 5 reações estoicas toda vez que ele tentava me diminuir. E cara, foi transformador. Não porque ele mudou, ele continuou sendo a mesma pessoa. Mas eu mudei. E quando você muda, tudo muda. Então essas 5 reações que eu vou te mostrar agora, não é teoria. É o que me salvou de um buraco que eu mesmo cavei ao dar meu poder para quem não merecia. Primeira reação, o silêncio estratégico. Olha, isso não é sobre ser fraco, não é sobre engolir sapo, é sobre entender uma verdade brutal. A maioria dos ataques precisa da sua reação para ter poder. Pensa comigo. Quando alguém te provoca e você reage explosivamente, o que acontece? Você valida o ataque.
Você mostra que aquilo mexeu com você. Você dá exatamente o que a pessoa queria, uma reação. Marco Aurélio escreveu no seu diário pessoal algo que resume tudo. O melhor modo de se vingar é não ser como seu ofensor. Sabe o que é mais poderoso que uma resposta afiada? Silêncio intencional. 10 segundos de silêncio consciente, onde você respira fundo e escolhe não entrar no jogo. Porque aqui está o segredo. Quem te diminui, espera uma reação. Espera que você se defenda, se justifique, ataque de volta. Quando você não dá isso, você quebra o padrão. Você tira o poder da pessoa. Deixa eu te dar um exemplo concreto. Voltando ao meu chefe. Numa reunião, ele fez uma piada sobre uma ideia minha. Antes, eu ficava vermelho. Gaguejava tentando me defender. Saia parecendo inseguro. Depois que aprendi isso, 10 segundos de silêncio. Olhei para ele, respirei fundo e simplesmente disse, ok, e continuei minha apresentação. Sabe o que aconteceu? A sala inteira sentiu o desconforto dele, não meu, porque quando você não reage, o ataque cai no vazio. E aí fica óbvio quem é o problema. Mas tem um porém crucial aqui. Segunda reação, indiferença produtiva. Epicteto ensinou algo revolucionário. Ele disse que existem 2 categorias de coisas na vida. Aquelas que dependem de você e aquelas que não dependem. E a maioria das pessoas gasta 80% da energia nas coisas erradas. Olha só, você controla suas ações, seus pensamentos, suas reações, seus valores. Você não controla o que os outros pensam, o que eles dizem, como eles te veem, se eles vão te respeitar ou não. Quando alguém te diminui, pergunta, isso depende de mim? A opinião dessa pessoa sobre mim não depende. O que ela disse não depende. Como eu me sinto sobre mim mesmo? Isso depende. Como eu vou agir a partir de agora? Isso depende. Indiferença produtiva não é fingir que não te afeta. É reconhecer onde seu verdadeiro poder está e parar de lutar batalhas que você não pode vencer. Um arqueiro controla 3 coisas: sua postura, sua mira, a força do arco. Ele não controla o vento, a temperatura, ou até mesmo se a flecha vai acertar o alvo final. Se ele ficar obcecado com o que não controla, vai errar. Se focar apenas no que controla, suas chances de acerto multiplicam. E mesmo que erre, ele sabe que fez sua parte. Então, quando aquele colega te diminui, quando aquela pessoa te critica, você aplica a indiferença produtiva. A opinião dele não depende de mim, mas minha paz interior, essa sim. Onde vou colocar minha energia agora? E aí vem a terceira reação, que é onde a mágica realmente acontece. A resposta pela ação. Sêneca disse algo brutal. Não é porque as coisas são difíceis que não ousamos. É porque não ousamos que elas são difíceis. Aqui está a verdade. A melhor resposta para quem te diminui não é uma frase de efeito, não é uma resposta afiada, não é exposição nas redes sociais, é resultado. Quando alguém duvida de você, quando alguém diz que você não é capaz, quando alguém te subestima, você tem 2 opções. Opção 1, gastar energia defendendo seu valor com palavras. Opção 2, provar seu valor com ações. Deixa eu te contar o que aconteceu com meu chefe. Depois que eu parei de reagir emocionalmente e comecei a focar 100% em entregar resultados excelentes, algo mudou. 3 meses depois, eu recebi uma proposta de outra empresa. Salário 40% maior, posição melhor. Quando fui pedir demissão, adivinha quem ficou desesperado tentando me manter? Adivinha quem de repente sempre soube do meu potencial? Não foi minha defesa verbal que mudou as coisas. Foram meus resultados. Foram minhas entregas. Foi meu trabalho silencioso e consistente, enquanto outros gastavam energia em drama. Pensa, você pode passar 1 ano tentando convencer alguém do seu valor com palavras,
Ou pode passar um ano construindo valor real e deixar os resultados falarem tão alto que ninguém consegue ignorar. Qual parece mais poderoso para você? Mas aqui fica interessante, porque a quarta reação é contraintuitiva demais. Quarta reação, gratidão paradoxal. Eu sei, você está pensando. Como assim agradecer quem me diminui? Tá maluco? Escuta isso. Os estoicos tinham uma prática chamada amor fati, amor pelo destino. A ideia é que tudo o que acontece, inclusive o que parece ruim, tem potencial de te fortalecer. Pensa num atleta. O que o deixa mais forte? Pesos leves e confortáveis ou pesos pesados que desafiam seus limites? Obviamente os pesados. Pessoas que te diminuem, que te testam, que te desafiam, são os pesos pesados da vida. Elas te forçam a desenvolver músculos emocionais que você não desenvolveria na zona de conforto. Mas deixa eu te contar uma história que vai ilustrar isso perfeitamente. E é uma história que poucos conhecem sobre um dos maiores filósofos estoicos. Epicteto não nasceu filósofo, ele nasceu escravo, literalmente. Ele foi propriedade de um homem chamado Epafrodito, que era secretário do imperador Nero. E Epafrodito era cruel. Existe uma história de que, numa das torturas, Epafrodito quebrou a perna de Epicteto. E sabe o que Epicteto disse? Você vai quebrar minha perna. Quando a perna quebrou de fato, ele simplesmente disse, eu te avisei que você ia quebrar. Zero desespero, zero drama, só a aceitação do que ele não podia controlar e serenidade sobre o que podia, sua resposta mental. Agora imagina, se alguém tinha razão para ser amargo, ressentido, cheio de ódio, era ele. Mas foi exatamente essa adversidade brutal que forjou sua filosofia. Foi sendo escravo que ele entendeu a diferença entre liberdade externa e liberdade interna. Anos depois, quando foi libertado e se tornou um dos filósofos mais influentes de Roma, ele ensinava: não são as circunstâncias que te aprisionam, é a forma como você responde a elas. E aqui está o ponto: sem aquela dor, sem aquela humilhação, sem aquele sofrimento, Epicteto provavelmente nunca teria desenvolvido a sabedoria que mudou milhões de vidas pelos próximos 2000 anos. Aquele meu chefe tóxico, hoje eu agradeço por ele. Não porque ele era legal, ele não era, mas porque ele me forçou a desenvolver uma resiliência que eu não tinha. Ele me empurrou para fora da minha zona de conforto. Ele me fez questionar meu valor e, ao fazer isso, me fez construir valor real. Se não fosse por ele, eu provavelmente ainda estaria naquela empresa, medíocre, confortável, sem crescer. A dor que ele causou foi o catalisador da minha transformação. Mas atenção, tem uma diferença gigante entre gratidão paradoxal e aceitar abuso passivamente. Deixa eu ser muito claro nisso. Gratidão paradoxal não significa ficar num relacionamento abusivo, aceitar humilhação no trabalho indefinidamente, normalizar desrespeito crônico, ser capacho de ninguém. O que significa é, enquanto você está na situação difícil, ou depois de sair dela, você extrai o aprendizado. Você pergunta, o que isso me ensinou? Como isso me fortaleceu? Que versão melhor de mim emergiu dessa dor? Marco Aurélio escreveu, o impedimento à ação avança a ação. O que fica no caminho se torna o caminho. Vou traduzir isso para você. Ele está dizendo que o obstáculo não é algo separado da sua jornada. O obstáculo é a jornada. A pessoa que te testa, ela está te ensinando paciência, discernimento, força interior. A situação injusta está te mostrando do que você é capaz quando tudo está contra você. Aquele ataque gratuito está revelando quem você realmente é quando ninguém está olhando e você não tem nada a provar. Deixa eu te dar um exemplo moderno. Você conhece aquelas pessoas que passaram por câncer e depois dizem, foi a melhor coisa que me aconteceu? Soa estranho, né? Mas elas não estão dizendo que câncer é bom.
Elas estão dizendo que a adversidade as forçou a reavaliar tudo, a parar de perder tempo com bobagem, a valorizar o que realmente importa, a se tornarem versões mais autênticas de si mesmas. É gratidão paradoxal, não pela doença, mas pela transformação que ela catalisou. Então, quando alguém te diminui, quando alguém te subestima, quando alguém te trata mal, você tem uma escolha. Você pode ficar amargurado, remoendo, esperando vingança, carregando ressentimento como uma pedra nas costas. Ou você pode perguntar: ok, isso é horrível, mas o que eu posso extrair disso? Como eu posso usar essa dor como combustível para me tornar alguém melhor? Aqui vai um exercício mental poderoso que eu quero que você faça agora. Pensa em alguém que te diminuiu recentemente. Tá pensando? Agora pergunta: o que essa pessoa, sem querer, me ensinou? Que músculo emocional eu tive que desenvolver por causa dela? Talvez ela te ensinou que você precisa de boundaries mais fortes. Talvez ela te mostrou que você estava buscando validação nos lugares errados. Talvez ela te forçou a desenvolver autoconfiança real, não fingida. Escreve isso num papel. Graças a fulano, eu desenvolvi tal qualidade que eu não tinha antes. Não precisa mostrar para ninguém. Não precisa perdoar a pessoa. Não precisa gostar dela. Só precisa reconhecer que, de alguma forma torta, ela contribuiu para o seu crescimento. Sêneca disse algo brutal: as dificuldades fortalecem a mente, assim como o trabalho fortalece o corpo. Se você só enfrentasse elogios, validação constante, facilitação o tempo todo, você seria fraco, vulnerável, quebradiço, como um músculo que nunca foi usado. As pessoas que te diminuem, elas são a academia da sua resiliência mental. E você pode odiar o treino no momento, mas vai agradecer pelos resultados depois. Gratidão paradoxal não significa aceitar abuso. Significa transformar veneno em remédio. Significa ser alquimista da própria experiência. Significa ter o poder de extrair ouro até da lama. E isso é poder supremo. Poder que ninguém pode tirar de você. Mas a quinta reação, essa é a mais profunda, e é onde tudo se conecta. Reação número 5, o desapego da validação externa. Quinta reação, desapego da validação externa. Aqui está a verdade que ninguém quer ouvir. Enquanto sua autoestima depender da aprovação dos outros, você nunca será livre. Nunca. Você vai viver numa montanha-russa emocional onde um like te deixa feliz, uma crítica te destrói, um elogio te valida, um silêncio te apavora. Você vira escravo. Escravo de pessoas que muitas vezes nem te conhecem de verdade. Epicteto disse algo brutal: nenhum homem é livre se não é senhor de si mesmo. Ser senhor de si mesmo significa construir sua autoestima em bases internas, não externas. Significa saber quem você é, independente de quem diz o quê. Olha a diferença. Base externa de valor. Eu sou bom porque as pessoas dizem que sou bom. Eu tenho valor porque tenho tantos seguidores, tal salário, tais conquistas. Eu sou alguém porque outros me validam. Base interna de valor. Eu sou bom porque ajo de acordo com meus valores. Eu tenho valor porque eu decidi que tenho valor. Eu sou alguém porque eu reconheço quem sou. Qual dessas é inquebrada? A segunda. Porque ninguém pode tirar o que vem de dentro. Deixa eu ser brutalmente honesto. Eu costumava checar minhas redes sociais tipo 50 vezes por dia. Cada notificação era uma dose de dopamina. Cada falta de notificação era um mini desespero. Eu postava algo e ficava refrescando para ver quantos likes tinha. Se não performava bem, eu me sentia um lixo. Meu humor dependia literalmente de pixels numa tela controlados por pessoas que eu nem conhecia. E sabe o que é pior? Eu modificava quem eu era baseado nas reações. Se um tipo de conteúdo performava bem, eu me forçava a ser aquilo mesmo quando não era autêntico. Eu estava vivendo a vida de uma persona.
não de uma pessoa. Tinha dias que eu acordava e a primeira coisa que eu fazia, antes de escovar os dentes, antes de falar bom dia para minha esposa, era checar as notificações. Meu valor como ser humano era determinado por um número vermelho no canto da tela. Isso te soa familiar? Seja honesto. Quantas vezes você já mudou uma legenda 3, 4, 5 vezes antes de postar porque estava com medo do julgamento? Quantas vezes você deletou um post porque não teve o engajamento que esperava? Quantas vezes você fingiu ser alguém que não é só para agradar? Quantas decisões importantes da sua vida você deixou de tomar porque tinha medo do que eles iam pensar? Quem é eles, aliás? Pessoas que você nem conhece, que não pagam suas contas, que não dormem na sua cama, que não vão estar do seu lado quando você realmente precisar. Por que diabos damos tanto poder para essas pessoas? Até que eu fiz um experimento radical. Desativei todas as notificações das redes sociais por 30 dias. Nos primeiros dias, eu senti uma ansiedade física, tipo síndrome de abstinência mesmo. Minha mão ia automaticamente para o celular e quando eu via a tela sem notificações, tinha um vazio estranho. Primeira semana, ansiedade constante, medo de estar perdendo algo importante. Segunda semana, algo começa a mudar. Eu percebi que estava mais presente nas conversas, mais focado no trabalho. Mas aqui, terceira semana, momento de clareza absoluta. Eu estava num almoço com amigos e percebi que, pela primeira vez em anos, eu não tinha checado o celular uma vez sequer. E sabe o que aconteceu? Nada. O mundo não acabou. Ninguém me esqueceu. A vida continuou. Na quarta semana, teve um momento específico que mudou tudo. Eu estava caminhando no parque de manhã cedo, sem celular, sem música, só eu e meus pensamentos. E tive uma epifania. Eu não preciso que ninguém valide minha existência. Eu existo, eu tenho valor. E isso não depende de absolutamente ninguém fora de mim. Sabe o que é louco? Quando eu finalmente parei de buscar validação externa, eu recebi mais validação externa do que nunca. Porque as pessoas sentem quando você é autêntico. Elas são atraídas por isso. Quando você não precisa de aprovação, você paradoxalmente recebe mais aprovação. Mas aí não importa mais, porque você não precisa. Contraste, antes e depois. Antes, mais de 50 checagens de redes sociais por dia. Humor dependente de likes, modificava comportamento para agradar, ansiedade constante sobre julgamento, procrastinação por medo de crítica. Depois, checo quando eu quero, não quando sou notificado, humor estável, baseado em meus valores, ajo de acordo com minha consciência. Paz interior predominante. Ação baseada em propósito, não em medo. A diferença não são as circunstâncias externas, é a fundação interna. É saber que meu valor não está à venda, não está em negociação, não depende de votação popular. Sêneca escreveu algo que resume tudo. Se você realmente quer escapar das coisas que te incomodam, não é a localização que você precisa mudar, é você mesmo. Você pode bloquear todas as pessoas tóxicas, pode sair de todos os ambientes negativos, pode fugir para uma ilha deserta. Mas se você leva consigo a necessidade de validação externa, você continua prisioneiro. Os estoicos comparavam isso a uma âncora. A maioria das pessoas é como um barco sem âncora. Qualquer onda, qualquer vento, qualquer tempestade os leva para qualquer direção. Um comentário negativo, lá vai o barco para o lado esquerdo. Um elogio, barco vai para o lado direito. Silêncio, barco fica à deriva, sem direção. Quando você desenvolve essa base interna de valor, você se torna a âncora. As ondas continuam vindo, críticas, ataques, opiniões, julgamentos, mas você não é arrastado. Você observa as ondas, reconhece que elas existem, mas permanece firme não porque é rígido, mas porque sabe quem é. Sua identidade não está nas ondas,
está na âncora. Então deixa eu te perguntar algo bem direto. Você está vivendo sua vida ou a vida que outros esperam de você? Você está tomando decisões baseado no que é certo para você ou no que vai gerar mais likes? Você está sendo quem você realmente é ou quem você acha que deveria ser? Porque se você está esperando permissão para ser você mesmo, eu vou te dar essa permissão agora. Seja você mesmo. Você não precisa de permissão de ninguém. Você nunca precisou. Aqui vai um exercício transformador que eu quero que você faça. Pega uma folha e divide em 2 colunas. Coluna 1, o que eu acho de mim. Lista 5 qualidades que você reconhece em si mesmo, independente se outros veem ou não. Coluna 2, o que eu valorizo. Lista 5 valores que são importantes para você, não para o Instagram, não para os seus pais, não para a sociedade, para você. Essa é sua fundação. Esse é seu chão. Quando alguém te diminui agora, quando alguém tenta te fazer sentir pequeno, você volta para essa folha e lembra. Você pode ter sua opinião. Eu tenho a minha. E a opinião que mais importa sobre mim é a minha. E isso é liberdade real, não é ausência de críticas, é presença de convicção interna, aplicação prática imediata e integração. Ok, então, recapitulando as 5 reações. Silêncio estratégico. Escolher não reagir impulsivamente. Indiferença produtiva. Focar só no que você controla. Resposta pela ação. Deixar resultados falarem. Gratidão paradoxal. Extrair crescimento de desafios. Desapego da validação externa. Construir valor interno. Mas conhecimento sem ação é só entretenimento. Então aqui vão desafios práticos que você pode fazer hoje. Desafio 1. Próximas 24 horas. Quando alguém fizer um comentário que te incomode, dá 10 segundos de silêncio consciente antes de reagir. Só isso. Respira fundo 3 vezes e depois decide se vale a pena responder. Não estou pedindo para você ser fraco. Estou pedindo para você ser estratégico. Desafio 2. Próximos 7 dias. Carrega um caderninho ou usa as notas do celular. Cada vez que algo te irritar, anota e responde. Isso depende de mim? Se não depende, risca e esquece. No final da semana, vê quantos % das suas preocupações eram sobre coisas fora do seu controle. Vai se surpreender. Desafio 3. Esta semana, escolhe uma área onde alguém duvidou de você. Em vez de se defender com palavras, entrega um resultado. Deixa seu trabalho falar por você. Prova pelo exemplo, não pela explicação. Desafio 4. Hoje mesmo, pensa em alguém que te testou recentemente. Escreve num papel. O que essa pessoa, sem querer, me ensinou. Pode ser doloroso, mas é poderoso. E guarda esse papel. Vai precisar dele nos dias difíceis. Desafio 5. Próximas 48 horas. Desativa notificações de redes sociais. Todas, por 2 dias. Só checa quando você decidir, não quando um algoritmo te chama. Observa como sua autoestima muda quando ela não depende de notificações. Você não precisa fazer tudo. Escolhe um e aplica nos próximos dias. Depois volta aqui e conta o resultado nos comentários. Aliás, faz isso agora. Comenta estoico se você vai aplicar pelo menos um desses desafios. Quero ver quantos de vocês estão realmente comprometidos com mudança real, não só consumo passivo. Porque aqui está a diferença. 90% das pessoas vão assistir isso, achar interessante e não fazer nada. Daqui 6 meses vão estar no mesmo lugar, com os mesmos problemas, dando poder para as mesmas pessoas. Não seja essa pessoa. Agora, deixa eu te mostrar como essas 5 reações funcionam juntas na vida real, porque elas não são isoladas, elas se complementam. Cenário real, crítica pública no trabalho. Imagina, você faz uma apresentação e um colega te critica duramente na frente de todo mundo. Reação 1. Silêncio estratégico. Você não rebate na hora. Respira, conta até 10. Deixa a atenção cair no vazio. Reação 2.
Indiferença produtiva. Você pensa, a opinião dele não depende de mim. O que depende? Melhorar meu trabalho. Reação 3. Resposta pela ação. Nas próximas semanas, você entrega resultados impecáveis. Seus números falam mais alto que qualquer crítica. Reação 4. Gratidão paradoxal. Você reconhece que aquela crítica, embora dolorosa, te fez revisar seu trabalho e encontrar pontos de melhoria reais. Reação 5. Desapego da validação. Você não precisa que esse colega te valide. Você sabe seu valor. A crítica não define você, viu? Não é usar uma ou outra, é usar todas em camadas, criando uma armadura psicológica completa. Outro cenário, redes sociais. Ou imagina, você posta algo pessoal e recebe comentários maldosos. Silêncio estratégico. Você não responde no calor da emoção. Indiferença produtiva. Você lembra que a opinião de desconhecidos não controla sua paz. Resposta pela ação. Você continua sendo autêntico, não muda por causa de haters. Gratidão paradoxal. Você agradece mentalmente porque isso te ensina discernimento. Desapego da validação. Você posta porque quer expressar, não porque precisa de aprovação. Essas 5 reações não te transformam num robô sem emoções. Elas te transformam num ser humano com o poder de escolher suas respostas emocionais. Você ainda vai sentir raiva, frustração, dor, mas agora você tem ferramentas para processar isso de forma saudável, não destrutiva. E aqui vai a pergunta que eu quero que você leve com você. Quanto da sua energia emocional você está gastando com pessoas que não merecem nem 5 segundos da sua atenção? Quanto do seu poder você está dando para opiniões que não têm valor nenhum na sua vida real? Quantos dias você já perdeu remoendo palavras de gente que provavelmente já te esqueceu? Hoje pode ser o último dia que você faz isso. Hoje pode ser o dia que você decide. Chega, meu poder volta para mim. Deixa eu te dizer uma coisa que mudou completamente minha perspectiva. Por anos, eu achei que o problema era as pessoas que me diminuíam. O chefe tóxico, o familiar crítico, o amigo invejoso, o desconhecido nas redes sociais. Mas o verdadeiro problema era eu. Não porque eu merecia ser tratado mal, ninguém merece, mas porque eu estava dando meu poder para eles. Eu estava escolhendo me fazer de vítima das opiniões alheias. Eu estava construindo minha identidade na fundação mais instável possível, a aprovação externa. E quando eu finalmente entendi que a liberdade não vem de controlar o que os outros pensam ou dizem, mas de controlar como eu respondo, tudo mudou. Hoje, ainda tem pessoas que tentam me diminuir, ainda tem críticas, ainda tem ataques. A diferença é que agora elas me encontram diferente, mais centrado, mais firme, mais livre, não porque eu virei um robô sem emoções. Eu ainda sinto, mas agora eu escolho o que fazer com o que sinto. E essa escolha, essa é minha superpotência. Sêneca escreveu, temos 2 vidas, e a segunda começa quando percebemos que temos apenas uma. Quantas vidas você já desperdiçou vivendo para agradar quem te diminui? Quantos dias você perdeu remoendo palavras de pessoas que nem merecem seu pensamento? Hoje pode ser o dia que sua segunda vida começa. A vida onde você é livre, onde você é inabalável. Não porque nada te atinge, mas porque você tem o poder de escolher como ser atingido. Se esse vídeo agregou algo para você, se você sente que essas 5 reações podem mudar como você lida com quem te diminui, faz 2 coisas. Primeiro, deixa o like. Isso me mostra que você quer mais conteúdo assim e ajuda outras pessoas a encontrarem esse vídeo. Cada passo. Passei 3 anos falando sobre projetos que nunca saíram do papel. Postava nas redes todo santo dia sobre o que ia fazer. E sabe o que aconteceu? Absolutamente nada. Enquanto eu estava gritando minhas intenções para o mundo, outras pessoas estavam construindo em silêncio e me passaram todas. Até que aprendi uma verdade estoica brutal.
Seu cérebro te sabota quando você conta seus planos. E não é teoria da conspiração, é neurociência pura. Se você quer que eu continue fazendo vídeos assim, para agora e clique no botão de curtir, porque nos próximos minutos vou te mostrar as 5 verdades sobre trabalhar em silêncio que os estoicos sabiam há 2000 anos e que vão mudar completamente como você constrói qualquer coisa na sua vida. Você já percebeu um padrão estranho na sua vida? Toda vez que você anuncia uma meta, ela perde força. É como se alguém furasse o pneu do seu carro antes mesmo de você sair da garagem. Você diz para os amigos que vai emagrecer 10 quilos. Nas primeiras 2 semanas, você mal consegue ir na academia. Você posta no LinkedIn que está iniciando seu novo projeto. E 3 meses depois, silêncio total. Eu sei porque eu fiz isso dezenas de vezes. Anunciava um projeto novo a cada mês. Comemorava nos stories antes mesmo de começar. E sabe o que as pessoas faziam? Curtiam. Comentavam parabéns e desejavam sucesso. E isso me destruiu, porque aqueles likes e aqueles comentários, meu cérebro interpretou como se eu já tivesse conquistado algo. A dopamina veio antes da execução. E quando chegava a hora de trabalhar de verdade, cadê a motivação? Já tinha sido gasta em atenção virtual. Pensa comigo, quantas metas você anunciou nos últimos 12 meses? Quantas você realmente completou? Se você é como eu era, a resposta vai doer, porque a proporção é algo tipo 10 anúncios para um resultado. E o pior, você acha que o problema é disciplina, mas não é. Olha só o que acontece no seu cérebro quando você anuncia um plano. Estudos de psicologia comportamental mostram algo perturbador. Quando você fala sobre uma meta, seu cérebro libera dopamina. A mesma dopamina que você receberia ao alcançar a meta. É o que os pesquisadores chamam de realidade social. Você conta para alguém, a pessoa valida, e seu cérebro marca aquilo como missão cumprida. Mesmo que você não tenha feito nada ainda, deixa eu te explicar o que está acontecendo neurologicamente. Quando você compartilha uma intenção e recebe retorno positivo, 3 coisas acontecem simultaneamente no seu cérebro. Primeiro, o núcleo accumbens, o centro de recompensa do seu cérebro, acende como uma árvore de Natal. É o mesmo mecanismo que te faz sentir bem quando come chocolate ou recebe um abraço. Segundo, seu córtex pré-frontal, que é responsável pelo planejamento de longo prazo, começa a relaxar. Ele literalmente interpreta a validação social como progresso real. É como se você tivesse cruzado uma linha de chegada imaginária. Terceiro, seus níveis de cortisol, o hormônio do estresse que te mantém alerta e motivado para agir, caem drasticamente. Você fica confortável, preguiçoso até. É por isso que depois de anunciar um projeto você sente aquela paz estranha. Não é confiança, é acomodação química. Marco Aurélio escreveu algo no seu diário pessoal que resume isso perfeitamente. Ele disse: não fale sobre o que o homem bom deve ser. Seja, ele não estava sendo poético, estava descrevendo um princípio fundamental. Suas palavras roubam energia das suas ações. Cada segundo que você gasta anunciando é um segundo que você não está executando. Mas tem algo ainda mais sinistro acontecendo. Quando você conta seus planos, especialmente para pessoas próximas, algo estranho acontece. Não é que elas sejam más. Não é inveja consciente, é algo mais sutil e mais perigoso. É a programação social inconsciente. Sua família te conhece de um jeito, seus amigos te veem em uma caixa específica. E quando você anuncia que vai mudar radicalmente, que vai conquistar algo grande, o cérebro deles entra em conflito. Porque se você mudar, a dinâmica muda, e o cérebro humano odeia mudança, mesmo quando é positiva. Então, o que acontece? Surgem comentários inocentes. Alguém diz: ah, mas você já tentou isso antes, né? Outro diz:
Você tem certeza? É muito difícil. Ou ainda, não sei, acho arriscado demais. E até, fulano tentou e não deu certo. Mas deixa eu te contar o que realmente está acontecendo por trás desses comentários. Existe um conceito em psicologia social chamado homeostase grupal. É basicamente isso. Todo grupo, seja família, amigos ou colegas de trabalho, tem um equilíbrio invisível. Cada pessoa tem um papel. E quando alguém tenta mudar seu papel drasticamente, o grupo inconscientemente puxa essa pessoa de volta. Não é maldade, é instinto de preservação do grupo. Pensa assim, se você sempre foi o engraçado do grupo e de repente decide ser o empreendedor sério, seu grupo vai estranhar. Eles vão fazer piadas sobre isso, vão minimizar, vão duvidar. Porque no fundo, eles precisam que você continue sendo o engraçado. É confortável, é previsível, é seguro. E aqui está o pior. Quanto mais próxima a pessoa, mais forte é esse efeito. Sua mãe, que te ama incondicionalmente, pode ser a primeira a perguntar se você não está se arriscando demais. Não porque ela quer te ver falhar, mas porque o cérebro dela está programado para te proteger, te mantendo exatamente onde você está. Eles não estão tentando te derrubar, estão tentando manter o mundo deles previsível. Mas o efeito é sabotagem pura. Epicteto, que foi escravo antes de virar filósofo, sabia disso. Ele disse, se você revelar seus propósitos aos outros, você os enfraquece. Pensa nessa frase. Ele não disse que se você revelar seus propósitos, as pessoas vão te criticar. Ele disse que você enfraquece seus propósitos ao revelar. O problema não está só nos outros, está em você dar poder aos outros sobre suas decisões. Deixa eu ser brutalmente honesto com você. Em 2020, eu tinha uma lista de 12 projetos que eu ia lançar. 12. Eu postava sobre eles constantemente. Fiz posts anunciando, fiz sequências explicando minha visão, fiz até stories perguntando opinião e lancei 0. Não porque eram ruins, não porque faltava tempo, mas porque minha energia estava sendo drenada em performance digital. Eu estava mais preocupado em parecer produtivo do que em ser produtivo. E teve um momento específico que me quebrou. Eu estava num almoço com um amigo que eu não via há meses. Ele perguntou, e aí, como está aquele projeto que você estava super empolgado? Eu nem lembrava qual projeto ele estava falando, porque eu tinha anunciado tantos. Foi quando eu percebi, eu virei um meme da minha própria vida. O cara que sempre fala, mas nunca faz. Naquela noite, fiz algo que nunca tinha feito antes. Sentei com um caderno e fiz uma lista de todas as vezes que anunciei algo e não cumpri nos últimos 2 anos. A lista tinha 47 itens. 47, desde acordar às 5 da manhã todos os dias até aprender espanhol fluente em 6 meses. Cada item era uma promessa pública que virou pó. E aí eu fiz algo mais doloroso ainda. Calculei quanto tempo eu tinha gastado falando sobre essas coisas. Postagens, stories, conversas, explicações, justificativas. Resultado? Aproximadamente 200 horas. 200 horas de performance. 0 horas de execução real. Isso é o equivalente a 5 semanas de trabalho em tempo integral. 5 semanas que eu poderia ter usado para realmente fazer algo. Naquela noite, fiz uma promessa. Deletei todos os posts sobre projetos futuros, arquivei tudo e decidi aplicar uma regra estoica simples: 0 anúncios, só resultados. Durante 6 meses, eu não postei nada sobre o que estava fazendo. Não contei para ninguém além de uma pessoa de confiança total. Trabalhei em silêncio. E sabe o que aconteceu? Em 6 meses, alcancei mais do que nos 5 anos anteriores. Não porque eu trabalhei mais horas, mas porque 100% da minha energia foi para a execução, não para a validação. Agora vem a parte que vai virar sua cabeça. Trabalhar em silêncio não é só sobre você, é sobre como os outros te percebem.
Quando você anuncia tudo, você se torna comum, previsível, mais um gritando no vazio da internet. Mas quando você some, quando você para de postar sobre cada pequeno passo, algo fascinante acontece. As pessoas ficam curiosas. É psicologia básica. Nós valorizamos o que é raro. Nós respeitamos o que não entendemos completamente. Nós somos atraídos pelo mistério. Deixa eu te dar um exemplo concreto dessa diferença. Imagina duas pessoas. Vamos chamar de João e Maria. João posta todo dia no LinkedIn. Ele compartilha cada livro que lê, cada ideia que tem, cada reunião importante que faz. Ele fala sobre acordar cedo, sobre meditação, sobre sua rotina de exercícios. Ele anuncia quando vai começar um projeto novo. Ele documenta cada etapa. Maria posta uma vez a cada 2 meses. Quando posta, é sempre algo já concluído. Um projeto lançado, um resultado alcançado, uma conquista tangível. Entre as postagens, silêncio total. Ninguém sabe o que ela está fazendo. Agora me responde, quando João posta algo, você para ler? Ou já virou ruído de fundo? E quando Maria posta, você não para tudo para ver o que ela conseguiu fazer? Essa é a diferença entre ser conteúdo e ser evento. João é conteúdo. Ele está sempre lá, sempre disponível, sempre falando. E por isso, ironicamente, ninguém realmente presta atenção. Maria é evento. Cada aparição dela é rara, valiosa, significativa. E por isso, quando ela fala, todo mundo escuta. Sêneca escreveu sobre isso de um jeito genial. Ele disse, o homem sábio tem muitos pensamentos que não expressa, porque o poder não está em falar, está em saber e escolher ficar quieto. Pensa nas pessoas mais respeitadas que você conhece. Elas ficam anunciando cada movimento? Não, elas simplesmente aparecem com resultados. E quando aparecem, todo mundo para prestar atenção. Contraste isso com o cara que posta todo dia sobre a rotina das 5 da manhã, sobre os livros que está lendo, sobre cada ideia que tem. Você respeita mais essa pessoa? Ou ela virou ruído de fundo? Seja honesto. A verdade é dura. Quando você está trabalhando em silêncio, você se torna uma lenda. Quando você está performando online, você se torna entretenimento. E você não quer ser entretenimento, você quer ser inesquecível. Então, como você faz isso na prática? Deixa eu te dar as 5 práticas que mudaram minha vida. Prática número 1. O filtro da necessidade. Toda vez que você sentir vontade de anunciar algo, pergunte: alguém precisa saber disso agora? Se a resposta é não, você está buscando validação, não comunicação real. Guarda para você, trabalha mais um pouco. Quando tiver um resultado tangível, aí você compartilha. Mas como você identifica se é necessidade ou validação? Aqui está um teste simples. Se você está pensando em postar algo sobre um projeto, faça 3 perguntas. Isso vai mudar concretamente a vida de alguém agora? Alguém está esperando essa informação para tomar uma decisão? Isso é um resultado ou uma intenção? Se as 3 respostas forem não, você está buscando dopamina. Delete a postagem. Volte para o trabalho. Prática número 2. O círculo interno de 1. Escolha uma pessoa de confiança total. Só uma. E só essa pessoa sabe dos seus projetos reais. Por quê? Porque você precisa de prestação de contas, mas não de audiência. Marco Aurélio tinha seus conselheiros mais próximos, mas ele não governava Roma através de anúncios públicos de cada decisão. Como escolher essa pessoa? Ela precisa ter 3 características inegociáveis. Primeira, ela já conquistou algo significativo na vida. Não necessariamente na mesma área que você, mas algo real. Porque você precisa de alguém que entende o que é construir algo do zero.
Segunda, ela não ganha nada com seu fracasso e não perde nada com seu sucesso. Zero interesse conflitante. Isso elimina 90% das pessoas da sua vida, inclusive família e sócios. Terceira, ela é brutalmente honesta. Não é aquela pessoa que concorda com tudo que você fala. É aquela que te chama de idiota quando você está sendo idiota. E atenção, essa pessoa não é sua plateia. Ela é seu espelho. Você não conta para ela buscando validação. Você conta para ela buscando clareza. Prática número 3. O diário do progresso invisível. Em vez de postar progresso, escreve num diário. Todos os dias, 3 frases. O que fiz hoje, o que aprendi hoje, o que faço amanhã. Isso satisfaz sua necessidade de documentar sem drenar sua energia em performance social. Mas tem uma ciência por trás disso que a maioria das pessoas ignora. O ato de escrever à mão ativa partes diferentes do cérebro comparado a digitar. Quando você escreve à mão, você processa a informação de forma mais profunda. Você não está só registrando, está internalizando. E aqui está o truque. Escreva depois de trabalhar, não antes. Muita gente abre o caderno de manhã e escreve o que vai fazer. Isso é planejamento performático, é masturbação mental. Em vez disso, trabalhe primeiro, execute, erre, ajuste. E só no final do dia você escreve o que realmente aconteceu. Essa mudança simples elimina a diferença entre intenção e realidade. Você para de viver em um mundo de vou fazer e começa a viver em um mundo de eu fiz. E depois de 30 dias fazendo isso, você tem 30 entradas de progresso real. Não promessas, não intenções, fatos. Aí sim, você tem algo para compartilhar se quiser. Prática número 4. A regra dos 90 dias. Nada vai para o público nos primeiros 90 dias de qualquer projeto. Nada. Zero. 90 dias é tempo suficiente para você saber se é real ou é só entusiasmo passageiro. Se depois de 90 dias você ainda está trabalhando nisso, talvez valha compartilhar, talvez. Por que especificamente 90 dias? Porque estudos de formação de hábitos mostram que leva entre 66 e 90 dias para um novo comportamento se tornar automático. Antes disso, você está operando em pura força de vontade. E força de vontade é um recurso finito. Nos primeiros 30 dias, qualquer projeto parece empolgante. A dopamina do novo está alta. Tudo é possibilidade. Entre os dias 30 e 60, a realidade bate. O trabalho fica chato. Os problemas aparecem. 90% das pessoas desistem aqui. Dos dias 60 aos 90, ou você já desistiu, ou o projeto se tornou parte da sua identidade. Você não está mais tentando fazer X. Você é alguém que faz X. Só depois disso vale anunciar. Porque aí não é promessa, é quem você se tornou. Prática número 5. Resultados, nunca intenções. Quando você finalmente compartilhar algo, compartilhe o que você fez, nunca o que você vai fazer. Eu lancei X é infinitamente mais poderoso que eu vou lançar X. Um é fato, o outro é promessa vazia. E quando você compartilhar resultados, use esta estrutura. Primeiro, o resultado em uma frase, direto, sem enrolação. Exemplo, criei uma ferramenta que automatiza X e já tem 100 usuários. Segundo, a lição mais importante que você aprendeu no processo. Exemplo, aprendi que as pessoas não querem mais recursos, querem menos atrito. Terceiro, o próximo resultado que você vai entregar, não o próximo projeto, o próximo resultado. Exemplo, próximo passo, integração com Y para eliminar mais atrito. Viu a diferença? Você não está pedindo validação. Você está apresentando fatos e aprendizados. Isso posiciona você como alguém que executa, não alguém que planeja executar. E a parte mais poderosa, quando você só compartilha resultados, as pessoas começam a esperar resultados de você.
Você constrói uma reputação de confiabilidade. E isso, meu amigo, vale mais que qualquer quantidade de likes ou comentários de encorajamento. Agora o desafio real. Durante os próximos 30 dias, você vai aplicar a regra do silêncio absoluto. 0 postagens sobre projetos futuros, 0 anúncios, 0 performance. Escolhe um projeto, algo que você realmente quer fazer, e trabalha nele em completo silêncio. Não conta para a família, não posta nas redes, não pede opinião, só executa. Mas deixa eu te dar um mapa claro de como fazer isso. Semana 1. Defina o projeto e delete todas as referências públicas a ele. Sério. Se você já postou algo, arquive. Se você já contou para alguém, mande uma mensagem dizendo que mudou de ideia sobre aquilo. Não explique, só suma. Semana 2. Quando alguém perguntar o que você anda fazendo, responda com algo genérico, tipo, trabalhando em uns projetos pessoais. E mude de assunto. Não elabore, não dê detalhes. Proteja seu silêncio como se fosse uma fortaleza. Semana 3, você vai sentir uma coceira insuportável de compartilhar. Vai ter um pequeno progresso e vai querer gritar para o mundo. Resista. Escreve no diário em vez disso. Conta para sua pessoa de confiança, mas não quebre o silêncio público. Semana 4. Avalie honestamente se você ainda está trabalhando nisso. Se sim, continue por mais 60 dias. Se não, ótimo, você descobriu que não era prioridade real sem fazer nenhum anúncio constrangedor. E no dia 30, volta aqui e comenta. Dia 30, silêncio completo. Quero ver quantos de vocês têm disciplina real. Agora, se você está decidido a fazer isso, comenta a palavra estoico aqui embaixo. Não precisa explicar nada, só essa palavra. Vamos ver quantos são. E se isso fez sentido para você, se você reconheceu seu próprio padrão aqui, deixa o seu like. Isso me mostra que estou no caminho certo. Se você não é inscrito ainda, se inscreve agora. Toda semana eu trago um vídeo novo sobre estoicismo aplicado à vida real. O próximo vídeo vai ser sobre a técnica estoica para lidar com pessoas tóxicas sem perder sua paz de espírito. Você não vai querer perder. Antes de terminar, preciso te falar sobre algo maior que está acontecendo. Nós vivemos na era mais paradoxal da história humana. Temos mais ferramentas de comunicação do que nunca e estamos mais isolados do que nunca. Temos mais plataformas para compartilhar nosso trabalho e menos trabalho real sendo feito. Temos mais influenciadores e menos influência genuína. Por quê? Porque nós confundimos documentação com progresso, confundimos visualizações com validação. Confundimos seguidores com sucesso. E os estoicos, eles estavam lidando com o mesmo problema há 2000 anos. Só que em vez de Instagram, era a praça pública de Roma. Em vez de LinkedIn, eram os jantares políticos. Em vez de sequências do Twitter, eram os discursos retóricos. Sêneca via isso todo dia. Pessoas gastando horas preparando discursos bonitos. Filósofos que passavam mais tempo falando sobre virtude do que praticando virtude. E ele escreveu algo que me arrepia toda vez que leio. Muitos passam a vida preparando-se para viver. Pensa nessa frase. Quantas pessoas você conhece que estão eternamente se preparando? Fazendo curso após curso, lendo livro após livro, planejando projeto após projeto, mas nunca vivendo, nunca executando, nunca construindo. O silêncio estoico não é sobre ser secreto, é sobre ser sério, é sobre respeitar seu próprio tempo o suficiente para não desperdiçá-lo em performance. É sobre respeitar seu próprio trabalho o suficiente para protegê-lo de opiniões prematuras. É sobre respeitar seus próprios sonhos o suficiente para não trocá-los por likes. E aqui está a verdade final que ninguém te conta. O mundo já tem influenciadores demais, artistas demais, gritadores demais. O que o mundo precisa desesperadamente?
construtores silenciosos, pessoas que fazem mais do que falam, pessoas que entregam mais do que prometem. E quando você se torna uma dessas pessoas, quando você para de gritar e começa a construir, você não precisa de uma audiência enorme, você não precisa viralizar, você não precisa de validação externa, porque o seu trabalho, o trabalho real, feito em silêncio, com disciplina, com respeito pelo processo, esse trabalho fala mais alto que qualquer postagem jamais poderia falar. Olha, no fim das contas, trabalhar em silêncio não é sobre ser misterioso. É sobre respeitar seu próprio processo. É sobre entender que construir coisas reais leva tempo e que esse tempo é sagrado. Cada segundo que você gasta anunciando é um segundo que você não está construindo. E no final da vida, o que importa? Os anúncios ou as conquistas? Os estoicos sabiam de uma verdade brutal. O mundo não se importa com suas intenções. O mundo só vê seus resultados. Então, pare de gritar no vazio, feche a boca,